Fala galera, tudo bem? Vamos lá começar nossa revisão de redação, digs na área, beleza? Galerinha, só lembrando, quarentena não são férias, então vamos aproveitar esse momento da maneira mais produtiva possível, tudo bem? Nós do CCIM estamos preparando essas aulas com muito carinho para que vocês não se esqueçam do que já foi aprendido até agora e também, galera, para quando nós voltarmos às aulas presenciais, que esperamos ser muito em breve, que vocês possam estar preparados para dar continuidade e esse ano letivo ser muito bom também, tá? Sabemos que esse isolamento social é algo que deixa a gente ansioso, né? A gente fica preocupado, não sabe como que vai ser, fica preocupado lá na frente também. Mas, galera, ninguém esperou passar por isso, certo? Então agora a gente tem de lidar da melhor maneira possível. Estamos com os canais de comunicação abertos, tudo bem? Então qualquer dúvida, se vocês não conseguirem mandar lá pelo link do Plural, pelo link de atividades, vocês podem falar com a gente no chat, no WhatsApp. Todos os professores estão disponíveis para atender vocês. Os pais podem procurar o colégio pelo site, por meio do e-mail, por meio do telefone, falar diretamente conosco. Estamos prontinhos para atendê-los, tá? Então, preparem-se, né, para estudar, acorda cedo, assistam às aulas no horário das aulas, tá? Porque no dia seguinte tem mais aula, então não é bom acumular. Nesta primeira semana faremos conteúdos revisionais, certo? Mostraremos aulas de conteúdos que vocês já viram, porém, né, 2 semaninhas em casa é o suficiente para esquecer. Então vamos relembrar, tá? Treinar mais um pouquinho o que já foi visto e a partir daí nós vamos iniciar gêneros novos e vamos aprender tudo que precisa ser aprendido para as provas que virão adiante, certo? E galera, vamos lembrar, independente do que esteja acontecendo neste momento, as provas virão, certo? Então, mesmo que vestibular seja adiado, mesmo que isso modifique datas lá na frente, do PAS ou coisa do tipo que pode acontecer, precisamos estar preparados. Na hora que chegar o momento de fazer as provas, a redação vocês sabem o quanto ela pesa, né? Vocês sabem o quanto isso daqui vai pesar, tá? Então, para quem está no 9º ano, já começa a sentir como a redação é importante nos simulados, certo? Já começa a entender o valor que isso tem a partir do ano que vem. Então, quanto antes nós nos prepararmos para essas provas que virão, essas provas que de fato vão mudar o nosso futuro lá na frente, certo? Vestibular, PAS, Enem e tudo mais, vai ser melhor, tudo bem? Então vamos lá, vamos relembrar a carta de solicitação. Galerinha, como o nome bem diz, é fácil saber para que ela serve, né? Então, uma carta de solicitação, ela serve para fazer um pedido, para fazer uma reivindicação, certo? Isso é fácil, né? Beleza. Então, as primeiras características de uma carta, a gente precisa tentar compreender a sua estrutura básica, tá? Só lembrando, os gêneros textuais, eles podem ter estruturas diversas. Então, há várias formas de fazer, dependendo do contexto que é apresentado, qual é a sua posição social, para quem você está enviando essa carta, qual vai ser o canal de comunicação, por onde essa carta vai, dependendo do conteúdo da carta. Então, o contexto da carta vai fazer essa estrutura se modificar um pouquinho, tudo bem? Porém, galera, existem coisas que são basilares, né? Que estão sempre ali em qualquer tipo de carta e também na carta de solicitação, que são local e data. Então é sempre importante, né, marcar lá no começo da sua carta um cabeçalho com o local e a data por extenso, né? Então coloca lá 15, escreve de abril, por exemplo. Se for lá em novembro, 15 de novembro de 2020, né? Escreve o nome do mês, nome de mês é com letra minúscula, tá, gente? Só pra ficar bem claro. Beleza. Digão, se ele falar que eu sou morador de uma cidade específica, ele fala, você é morador da Conchinchina. Nem existe, né? Mas eles gostam de colocar uns nomes de cidades que não existem. Beleza. O que você faz? Você escreve Conchinchina lá. Já corre no seu rascunho e escreve Conchinchina, para não errar a cidade, certo? É bacana você entender o contexto, né? Se ele fala que você é morador de um lugar específico, que você marque esse lugar específico, beleza? E a data geralmente é a data do dia, a não ser que ele te coloque num contexto de uma data específica, tá? Beleza. Galerinha, aí vem um vocativo, né? Uma saudação. Você tem de falar com alguém. Esse alguém vai estar lá no comando, então ele vai falar para quem que é essa carta, quem ela é destinada, certo? Então você só vai colocar lá, prezado fulano, se tiver o nome do fulano. Querido fulano, se for algo mais próximo, né? Se for alguém mais próximo a você. Galera, se tiver a posição social da pessoa, sei lá, ela é diretora da escola, ela é
chefe do departamento de educação física, ela é secretária da educação. Se tiver a posição social dela, você deve colocar também, além do nome, tá? Sempre marca o vocativo completo, o nome e a posição social. Às vezes não tem o nome, só tem a posição social. Então ele fala assim, olha, escreva uma carta para o diretor da sua escola. Você coloca lá, prezado diretor. Tudo bem? Tenta não marcar a escola, tá? Não é legal se identificar. A não ser que tenha o nome da escola lá no comando. Tudo bem? Beleza. Colocou o vocativo, essa saudação inicial, aí você tem o corpo do texto. Esse corpo do texto depende muito do número de linhas, mas vai aí de 2 a 4 parágrafos. O prof colocou 3, né? Mas de 2 a 4 dependendo do tanto de linhas que você tiver para escrever. Cada lugar oferece um número de linhas diferente. Tudo bem? O importante é fazer parágrafos que sejam coesos, que tenham ligação, que tenham coerência, certo? Que tenham mais ou menos o mesmo tamanho para não ficar aquela coisa muito desproporcional. Só que lembrando, você tem de dividir com base no assunto. Né, quando muda de assunto, quando muda de argumento. Então, não adianta ficar escolhendo onde é que muda de parágrafo só pelo tanto de linhas também. Tudo bem? Tem que ser parecido o número de argumentos que tem em cada parágrafo e assim por diante. Joia? Beleza. Galera, nesta parte do texto em que você vai de fato escrever a carta, você tem de marcar todo o contexto de produção dessa carta. Então você tem de falar quem é você, né, a sua posição social. Isso geralmente é indicado pelo comando. Se não for indicado pelo comando, é a sua posição mesmo. Quem é você no mundo? Um estudante, enfim, um jovem, um cidadão consciente. Geralmente o comando fala quem é você. Então fica mais fácil, é só você colocar aquela posição social. É interessante marcar todas as motivações também. Então, por que você está escrevendo essa carta? O que aconteceu que te fez escrever essa carta? Essas informações também ficam lá no contexto e é interessante que sejam marcadas. Tudo bem? Beleza. Aí coloca o objetivo da carta. Qual que é o objetivo da carta de solicitação? Solicitar. Né? Então, em algum momento ali no começo tem de ter: escreva esta carta para solicitar X. Esse X, essa coisa que você vai solicitar, está lá no comando também. Então é só ir lá e pegar essas informações. Tudo bem? E aí você tem os argumentos. A maior parte da sua carta vai ser argumentando, justificando por que você está fazendo aquele pedido, certo? E então, no final do texto, antes de colocar a despedida e assinatura, é interessante você reafirmar o objetivo da carta, reafirmar o pedido, né? Chegando lá no final do seu último parágrafo, você colocar, olha, diante disso, dessa forma, eu reafirmo o meu pedido, marca novamente o tema, é muito importante marcar o tema nos finais das cartas, tudo bem? E aí sim você vai colocar a sua assinatura e a despedida antes, né? Atenciosamente, carinhosamente, com cordialidade, e vai assinar de acordo com o comando. Tá? O comando sempre fala qual é o nome que é para você colocar. Tudo bem? Galera, não pode colocar o seu nome em assinatura e nem no corpo do texto. Tudo bem? Nunca coloque o seu nome, parte do nome, o seu sobrenome, o seu nickname, o seu apelido, o nome do seu cachorro, o nome da sua escola, o seu número de celular, nada, tá? Nunca nada que se identifica, porque isso pode fazer zerar um texto. Tudo bem? Beleza. Qual que é o objetivo da carta de solicitação? Só para lembrar, né, para ficar bem claro. Galera, esse objetivo tem que estar muito na sua mente para você não mudar o objetivo da carta, sabe? Porque isso é uma das coisas que fazem as pessoas mais se darem mal em redação. O comando pede para você fazer uma coisa, a pessoa vai lá e faz outra, tá? Então, a dica do prof em carta de solicitação é, se o objetivo da carta é pedir, em algum momento você tem que falar, escreva essa carta para solicitar e copiar o pedido lá do comando, certo? Você fez isso, você pediu o que o comando estava mandando, aí é meio caminho andado. Porque aí você só tem de justificar por que você está pedindo aquilo. Agora, se você não faz o pedido, aí nós temos um grande problema. Porque é uma carta de solicitação. Se você não pede ou se você pede a coisa errada, aí você fez uma caca grande, certo? Então, em algum momento do seu texto, foca, né, em marcar qual é o pedido, o que você quer com aquela carta de fato. Tudo bem? Beleza. Então você vai reivindicar e vai justificar amplamente. E aí, galera, quanto mais argumento, melhor, tá? Você vai ter de colocar no mínimo 3 argumentos bem elaborados ali, mas se você conseguir colocar mais argumentos, né, para justificar por que vai ser bom se a pessoa atender o seu pedido, certo? A ideia, galera, da carta de solicitação não é reclamar, é falar o que de bom vai acontecer se o seu pedido for atendido, certo? Justificar mesmo, por que é importante que aquele pedido seja atendido. E assim você convence as pessoas a fazerem o que você quer, atenderem o seu pedido, certo? Beleza. Galera, isso que o prof está querendo dizer é, não pode ter um tom de reclamação, tem de ter um tom de justificativa, certo?
Porque se você começar a reclamar, você está escrevendo um outro tipo de carta, que é uma carta de reclamação, certo? Se você começar a falar assim, olha, escreva essa carta para pedir tal coisa, porque aqui tá ruim, aqui tá horrível, que tá acontecendo isso de ruim, que é um absurdo. Assim, vai ser difícil a pessoa querer te atender. Certo? Você tem que pensar assim, ó, no dia a dia, quando você vai pedir alguma coisa pra alguém, quando você vai pedir pra sair de casa e pra voltar tarde pros seus pais. Você quer voltar tarde e aí você quer pedir. Só que você sabe que você vai tomar um não. O que você faz? Você vai todo doce lá. Mãe, pai, por favor. Só hoje, eu não vou fazer nada, você pode ficar me ligando. Ah, deixa eu voltar mais tarde, eu volto com não sei quem, você não precisa nem me buscar, né? Fica todo doce só pra conseguir o que quer, não é? Então, você está justificando por que você quer que seu pedido seja atendido, certo? Se você já chegar reclamando, ah, deixa eu sair, você não quer me deixar nada, não sei o que, não sei o que, está errado, é absurdo, xingando, aí que você não vai mesmo. Porque aí você perde a razão, entendeu? Então, justificar não é reclamar, ok? Então, a carta de solicitação você faz o pedido e aí você justifica, apresentando as coisas boas que vão acontecer caso o seu pedido seja atendido. Tudo bem? Beleza. A estrutura sugerida, então, né? Então, como que ficaria a carinha dessa carta de solicitação? O local e a data lá em cima, aí, vocativo, né? Marca quem você é e o objetivo dessa carta. Então, fala, olha, sou tal coisa, em tal situação, redige esta carta, escreva esta carta com o intuito de solicitar e marca o pedido. Beleza. Marcou o contexto e o pedido, aí você vai justificar, vai falar por que é importante, né? Então, olha lá, nesse contexto, e aí você pode já começar a detalhar o seu pedido e a justificá-lo. No segundo parágrafo, sempre coloca conectivo e retoma o interlocutor. Então você está mandando a carta lá para o diretor da escola. Aqui você já colocou prezado diretor e o nome lá que eles deram no comando. Aqui você vai colocar ademais diretor, ademais senhor. Né? É sempre importante manter a interlocução, porque uma carta ela é conhecida por ter uma interlocução, por parecer um certo tipo de conversa. Tudo bem? Então, é importante manter essa retomada do interlocutor em todos os parágrafos, ok? Coloca mais argumento. Quer colocar mais um argumento? Conectivo, assim, e outro argumento. Abriu outro parágrafo? Conectivo e retoma o interlocutor de novo. Então, toda vez que você abrir um parágrafo, coloca um conectivo e retoma o interlocutor. Tudo bem? Beleza. Galera, na hora de retomar o interlocutor, não precisa ser necessariamente o nome inteiro, não precisa escrever prezado, tá? Você pode simplesmente colocar um pronome, colocar a posição social, tá? Só para retomar essa pessoa do discurso com quem você está falando ali no seu texto, ok? Beleza. E aí, ao final do texto, você tem de retomar o objetivo. Aí você coloca lá, diante disso, ou faz seu exposto, reafirma a importância do meu pedido X. Galera, é muito importante marcar o pedido de novo, porque o tema precisa ser marcado no final do texto, tá bom? É o encerramento marcado com tema, beleza? Então refaz o pedido lá no final. E aí, atenciosamente ou cordialmente, depende para quem está mandando essa carta, uma despedida e assina do jeito que o comando pedir. Tudo bem? Com o nome que está no comando. E acerta o nome que está escrito lá, hein? Viu? Não vai escrever qualquer nome, nem vai escrever errado o nome que está lá. Tudo bem? Beleza. E aí, meus queridos, né, tem um exemplo aqui para vocês tentarem enxergar mais ou menos essa estrutura num texto. E aí nós vamos ler, beleza? Olha lá. Campinas, 23 de março de 2015. Prezado diretor, sou aluno do último ano do ensino médio e ainda tenho dúvidas sobre qual curso selecionar para o próximo vestibular. Por isso escrevo esta carta com o intuito de solicitar a promoção de eventos que ajude a mim e aos meus amigos a escolhermos nossas carreiras profissionais. Então aqui no começo você marcou o vocativo lá, ou para quem você está mandando essa carta, você marcou sua posição social, aluno do ensino médio, você falou por que você está escrevendo a carta, porque você ainda não sabe que curso escolher, e você pediu eventos que ajudem nessa escolha. Então você marcou tudo que tinha lá no contexto. Agora, você precisa dar conta desse pedido, você precisa falar por que ele é importante, o que pode acontecer, certo? Então olha lá. A escola poderia oferecer um circuito de palestras ministradas por profissionais de diversas áreas de atuação. Além disso, seria interessante uma visita a alguma mostra de profissões, o que se encontra em diversas universidades. Aliás, descobrirmos nossas aptidões seria essencial à oferta de testes vocacionais em nossa instituição de ensino, certo? Então detalhe um pouco o pedido e já começa a justificar, né? Para descobrir as aptidões, já é um primeiro argumento. Beleza.
Continua justificando. Vocativo, né, retoma o interlocutor e conectivo no começo. Ademais, com esses eventos, diretor, nós poderemos tirar nossas dúvidas diretamente com os profissionais, os quais, com conhecimento de causa, poderão nos dar detalhes sobre os trabalhos, rendimentos e satisfações conquistadas. Nesse contexto, se conseguirmos escolher o curso quanto antes, poderemos, né, nos preparar com as aulas das matérias específicas para cada área do conhecimento, as quais são cobradas pelos vestibulares mais concorridos. O tempo urge. Né? Então aqui tem mais dois argumentos. Né? Conhecer diretamente com profissionais é a melhor maneira de saber como vai ser o futuro, certo? E quanto antes você descobrir, você consegue se preparar melhor para as provas. Beleza? Mais dois argumentos. Continuando. Último parágrafo. Aí você coloca mais um argumento e o encerramento com a retomada do pedido. Olha lá. Esses pedidos, senhor, decorrem da urgência exigida para a nossa decisão, uma vez que estamos prestes a fazermos uma escolha que determinará nossos futuros. Outro sim, sofremos muita pressão dos pais e dos professores para chegarmos à escolha de um curso universitário, essencial nos dias de hoje. O que agrega, né, ainda mais urgência para tomarmos uma decisão. Beleza, colocou mais aí um pouquinho de argumento, né, explicando da urgência, explicando da pressão que se sofre na sociedade para escolher um curso, né, o quanto antes. Enfim, terminou de argumentar por que é importante que aconteçam essas atividades? Aí você retoma o pedido. Olha lá, faça o exposto, reafirmo o meu pedido e coloco-me à disposição para ajudar na organização dos eventos que ajudem na escolha do curso universitário, certo? Assim você encerra a carta e coloca só uma despedida e uma assinatura lá. Cordialmente, aluno, o aluno foi como o comando pediu para assinar, certo? Ótimo. Galera, vocês conseguiram compreender? Sim, né? Todos vocês já aprenderam a fazer carta de solicitação, já escrevem, a maioria de vocês muito bem, muito bem. Então, é para a gente relembrar, mesmo nunca perder de vista, né, esses objetivos básicos de cada gênero, tá? E aí, treinar. O prof vai passar várias, né, vocês já fizeram muitas, mas vão fazer outras várias para treinar, tudo bem? E nunca é demais, tá bom? Escrever nunca é demais. Galera, agora eu vou discutir com vocês um comando que já caiu em um vestibular aqui de Maringá, que foi um comando assim, que dá um pouco de trabalho para os alunos escreverem, porque às vezes eles pedem para, diferentemente desse comando que o prof fez um exemplo para vocês, às vezes não é tão fácil assim fazer o pedido e justificá-lo. Tá? Às vezes é difícil entender o que era para você pedir de fato. Tá? Então, tende a ler com muita calma o texto de apoio. Tá? Tem um texto antes do comando que você precisa ler aquilo ali com muita calma para pegar argumento de lá mesmo. Tá? Para aprender a usar o texto a seu favor. Né? Lógico, você não vai copiar, você não vai pegar partes do texto, não pode copiar trechos. Mas você pode ler, pensar, né, elaborar na sua cabeça as ideias e aí sim conseguir colocar isso no seu texto de forma bacana, de forma satisfatória, certo? Esse comando aqui foi um dos que deu trabalho, porque ele pede uma coisa um pouco meio diferente, assim, um pouco complexa, tá? E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre esse tipo de coisa. Então olha lá, vamos ler o comando. Contexto de produção. Segundo os textos de apoio, o sucesso de um grupo social está associado à aquisição de bens de consumo, o que leva à exclusão de pessoas. Como um cidadão consciente dessa realidade segregacionista, você resolve escrever ao diretor do seu colégio para solicitar atividades que mostrem a importância social e a necessidade de valorização dos diversos trabalhadores para a vida comunitária, certo? E aí vem o comando, né? Então escreva uma carta de solicitação ao diretor do colégio reivindicando atividades que exponham a importância social, a importância para a vida, né? A importância social e a necessidade de valorização dos diversos trabalhadores para a vida em comunidade. Beleza, e assine apenas como Bartolomeu ou Catarina, e sua carta deve ter entre 10 e 15. Hoje em dia o EM é entre 15 e 22, né? Então, isso aqui já seria um pouquinho diferente. Galera, neste comando, então, ele tem um pedido grandão, né? Esse que está em roxo aqui, ó, um pedido grandão. Então, atividades que mostrem a importância social e a necessidade de valorização dos diversos trabalhadores para a vida comunitária. Galera, o prof fez questão de colocar um texto anterior aí falando sobre mostra de profissões, para ajudar a escolher curso universitário. Quando você pede uma mostra de profissões, você está pedindo que vá ao seu colégio, né, por exemplo, ou que te levem a uma mostra, para você ver
quais são os cursos universitários que são mais valorizados, quais são as carreiras que as pessoas mais querem seguir, quais são as carreiras mais concorridas. Tá? Essas pessoas são importantes para a comunidade? Claro que são. Mas são somente esse tipo de trabalhador, com esse tipo de diploma, que faz a comunidade girar, que faz a sociedade ser o que é? Logicamente que não. Né? Então, muitas pessoas confundem, né, pedir atividades que mostrem a importância social de todos os trabalhadores com uma amostra de profissões, por exemplo, que mostra somente a importância daqueles que têm um curso universitário, certo? Então, pedir uma amostra de profissões aqui num texto como esse é complicado, tá, galera? Por quê? Você, na verdade, em vez de ensinar para os estudantes, né, em vez de pedir algo que ensine os estudantes a valorizarem todos os trabalhos, você está, na verdade, segregando. Quando você pede uma amostra de profissão, você está falando assim, olha, mostre pra gente quais são os principais, quais são aqueles que vão dar mais dinheiro, aqueles que a carreira é mais promissora, né? Peça para vir um médico, um advogado, um engenheiro, né, que são essas mais conhecidas, para mostrar pra gente como eles são importantes na vida da comunidade. Mas e todos os outros trabalhadores? E todas as outras funções? Certo? Então, detalhar um pedido desse, falar assim, alguma coisa específica para ser feita na escola para mostrar essa importância social de todos, é difícil. É difícil porque uma amostra de profissões não faz isso. Certo? Se você quiser detalhar o seu pedido e falar assim, olha, a escola poderia fazer uma palestra com um sociólogo que pudesse explicar como cada parcela da sociedade é importante para que o todo funcione, né? Tem isso lá na teoria do Durkheim, né? O organismo social e como cada parte da sociedade é um órgão que todos precisam estar funcionando, bom funcionamento para que o corpo todo seja saudável, o corpo social, certo? Se você pedir, né, no detalhamento das suas atividades aí que faça isso na escola, tá certo. Agora, se você pedir qualquer tipo de atividade que seja para, ao invés de aprender a valorizar todos, aprender a segregar mais ainda, ver só quais você considera mais importante, ou o contrário, né? Por exemplo, se você pedir para que vocês tenham um dia diferente na escola, né? Então, um dia que vocês vão fazer a função das faxineiras da escola, por exemplo. Os alunos que vão limpar, para eles entenderem a importância das faxineiras. Tudo bem, eles vão aprender a importância de um trabalhador para a sociedade, mas não todos, certo? Então, nesse tipo de caso aqui, nem mostra de profissões e nem se colocar no lugar da faxineira. Nesse tipo de comando, que tem de aprender a valorizar todos os trabalhadores, então é melhor você só pedir o que o comando está mandando, né? Você só pede, você coloca lá, escreva esta carta para solicitar atividades que mostrem a importância social e necessidade de valorização de todos os trabalhadores para a comunidade, pede o que está no comando e aí você vai explicar por que isso é importante. Aí você vai falar, olha, para as pessoas deixarem de ser egoístas, para as pessoas aprenderem a se colocar no lugar do outro, para as pessoas saírem da bolha da classe média, enfim, você vai ter de serem mais solidários, enfim, você vai aprender ali a senso de coletividade, enfim, você vai explicar por que é importante que esse tipo de atividade exista, certo? Então é melhor não tentar ficar detalhando o pedido, certo? É melhor não ficar pedindo coisas específicas. Pede o que o comando está mandando. Tá? A dica da carta de solicitação é essa. Pede o que o comando falou e aí você vai justificar por que esse pedido é importante. O que de bom vai acontecer para essas pessoas que vão ter essas atividades aí? O que vai melhorar na vida delas? Né? Como elas vão crescer como pessoas? Como que elas vão aprender a valorizar melhor? E a vida em sociedade vai ser melhor. Certo? Beleza. Galerinha, tente se marcar como um cidadão consciente, né, da realidade segregacionista. Então você tem que colocar lá no texto, olha... O texto é para o diretor do colégio, não tem nome de colégio, não é para colocar o seu, tá bom? Ele fala que seu colégio, mas não é para você colocar o nome do seu colégio, tudo bem? Você vai colocar lá o local e a data, aí você vai colocar prezado diretor do colégio, ou prezado diretor. Sou aluno do colégio e sou um cidadão consciente, né? Marca a posição social. E marca tudinho, tá? Coloca assim, ó, sou um cidadão consciente dessa realidade segregacionista em que vivemos na atualidade e tal. Então, escreva esta carta para solicitar, solicita o que está aqui no comando. Solicitou, aí você vai justificar por que esse pedido é importante. Vai falar toda a importância dele, vai colocar lá. Vai melhorar a vida das pessoas porque elas vão ser mais empáticas, elas vão se colocar no lugar do outro, elas vão ser mais solidárias, elas vão entender que cada um precisa do outro para sobreviver. Digão, posso citar o Durkheim? Posso colocar lá na minha carta essa citação, falar do organismo social para mostrar que eu... Você pode até falar, olha, que isso é importante nesse sentido e citar ali. Só que, galera, toma cuidado, não é um texto dissertativo, tá? Não é o texto do Enem esse aqui.
que você precise ficar colocando elementos que mostrem o seu conhecimento sociocultural, sócio-histórico-cultural. Tudo bem? Se você colocar bem bonitinho, se couber, vai ficar muito bom, seu texto vai ficar excelente. Mas se você estiver colocando alguma coisa externa, assim, só para mostrar que você sabe alguma coisa e não fizer sentido, tá? É melhor você usar o seu argumento. É melhor você colocar a sua justificativa. Por que você acha que é importante essa valorização de todos os trabalhadores para a vida em comunidade? Tudo bem? Joia. Galera, é isso. Minha dica então com esse comando é: peça o que o comando está pedindo. Não fique tentando detalhar, tá? E aí, justifique. Só detalhe o pedido quando você sabe o que você está fazendo. Quando você sabe que aquele detalhamento tem muito a ver com o pedido básico. Tudo bem? Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham relembrado aí sobre a carta de solicitação. Esse vídeo fica disponível para vocês assistirem quantas vezes quiserem. O link do vídeo vai ser colocado lá na plataforma do Plural para vocês assistirem na hora da aula que foi estipulada e já foi enviado para vocês. Porém, ele fica no YouTube também. Então, caso não dê certo, se acontecer alguma coisinha, né, corre lá pro YouTube. Os meus estão no Professor Digão Redação, no meu canal. E aí vocês correm lá para assistir a aula de qualquer maneira. Tudo bem? E estamos sempre prontos para atendê-los. Fiquem à vontade para nos mandar mensagens no WhatsApp. E esperamos, com a graça de Deus, que tudo volte o mais rápido possível ao normal e possamos, né, nos encontrar na escola. Tudo bem? Saudades. Beijo. Até a próxima.